Bom, Robson, é um prazer ter você aqui comigo. Já disse Agradeço. isso para você antes e torno a repetir. Você que é aqui o culpado, né, de me fazer parte desse mundo de SAP. E agora a gente vai começar aqui a fazer lives semanalmente, segundas e quartas, onde o meu objetivo é ter essa troca bem informal, trazer temas de relevância e de valor para todo mundo que trabalha com SAP, principalmente agora com essa onda do S4HANA, Sim, para que a gente possa compartilhar os desafios, estratégias que possam ajudar as pessoas que também estão passando por esse momento, assim como eu já passei, você já passou, passa, sim. para que a gente possa cada vez mais criar uma comunidade de ajuda, né? Porque Sim, afinal, sim. Certo. sem dúvida, esse mundo do SAP é você ter conhecimento, network, pessoas que possam nos ajudar a superar o processo de cada projeto, sem dúvida, é um diferencial, né? Sim, sim. Não, eu que agradeço também o convite. Para mim também é sempre bom reencontrar os velhos amigos, bons amigos. É Uma verdade. satisfação também. Agradeço muito o convite mesmo. E é bom ter Obrigada. um espaço para partilhar esse tipo de conhecimento, de experiência também, É porque verdade. muitas vezes a gente está acostumado, o que você consegue mais ver, é partilhar só o lado bom da história. É verdade, é Vai dizer verdade. que antes você vê só casos de sucesso, mas nem tudo, quer dizer, existe o sucesso, mas às vezes não é um caminho tão fácil de se chegar. Então tem algumas pedras no caminho que faz parte, e partilhar exatamente esse conhecimento do caminho para se chegar no sucesso é importante também, porque muitas É vezes verdade. não está, não é tão disponível assim. É isso mesmo. E eu coloquei aqui, olha, o nosso banner, né, para recapitular o nosso tema principal dessa noite, que são os desafios de projeto SAP S4HANA e o Sim, crescimento de carreira. Então, como é que a gente pode usar é, o que a gente passa, né, por esses desafios? Como que a gente pode usar o aprendizado de superação desses desafios sim. para destacar a nossa carreira? E, cara, ninguém mais Não, com bagagem aqui para dizer sobre esse tema, né, Robson? Meu primeiro projeto S4HANA foi você que eu entrei em contato para saber sobre LTMC, Data sim, sim. Migration Cockpit, Aham, e desde então eu sei que você tem estado em projetos de SAP desde o começo dessa onda. sim. Então, eu Uhum. queria aqui que você compartilhasse com a gente quais as dificuldades que você enfrentou, algumas estratégias e como isso fez você se destacar, de forma que hoje o Robson está no Brasil, para quem não sabe, o Robson está no Brasil, eu estou em Portugal, Muito tempo. e trabalhando aqui de forma global, Sim. né? Ásia, Europa, Estados Unidos. Fala aqui um pouquinho para a gente, Sim, Robson, sim. sobre isso. Assim, eu tenho participado há bastante tempo, desde quando começou aí o processo de migração e toda a jornada de fazer implementações da S4HANA, tanto aqui no Brasil quanto no exterior também. E tem alguns desafios, claro, até desafios às vezes culturais também, que isso impacta também muito. Eu tive É verdade. a oportunidade aí de trabalhar em alguns países, fiquei cerca de 1 ano e meio na Ásia também, no Sudeste Asiático, então aquela região toda ali de Malásia, Singapura, Indonésia. Então, também trabalhamos com um projeto de implementação de S4HANA. Passei agora o último ano também, um ano e pouco nos Estados Unidos, também numa implementação, e agora estou em outro projeto também para começar agora na Europa. Então, e o time geralmente são times multiculturais também, você tem pessoas do mundo inteiro, na minha equipe, tem gente que é do Vietnã, tem gente que é do México, tem gente que é do Japão, então você tem que lidar também com a diferença cultural, e todo o desafio de projeto. Né? Então, uma implementação de um S4HANA requer aí, uma certa resiliência também do próprio consultor, de né, saber sair um pouquinho da zona de conforto às vezes e partir para um novo desafio de projeto.
Então, tem toda uma questão também do próprio cliente, também de entender qual que é a proposta. Então, a metodologia é diferente do tradicional, do pessoal das antigas da SAP, vai lembrar Exatamente. da metodologia ASAP, né, que tinha blueprint, projetos longos, demorados, projetos de anos, né, e isso o mercado hoje já não tem espaço para projetos desse tipo, para dar um retorno de um alto investimento, para levar 2, 3, 4 anos para ter o primeiro retorno. Então, para isso, você precisa realmente ter metodologias e com aceleradores que te ajudam a entregar o retorno mais rápido do projeto, né? E a gente sabe que o projeto realmente tem muitas coisas que você pode agregar e utilizar e reutilizar em outros projetos em relação à metodologia. Então, acho que isso é Exatamente, exatamente. E aí, assim, quando isso acontece, geralmente a gente vai para um projeto e começa a patinar, porque como você não, como você não domina a metodologia, não sabe o que é esperado de você, você acaba patinando, levando mais tempo para conseguir entregar. E essa demora, ela se reflete no impacto da própria entrega em si, ou seja, vai impactar o cronograma, né? Vai impactar a espera, como quem tem vivência de projeto SAP sabe que são projetos geralmente com alto valor de investimento, então os budgets eles são controlados ali na unha, porque cada deslize, cada vez que a gente derrapa, a gente impacta no custo e na entrega, e isso reverte em prejuízo para a empresa que está investindo nesse projeto. E cada profissional que ajuda a evitar que isso aconteça é um profissional de destaque, porque ele vai ter maneiras, mecanismos de evitar, por exemplo, que a gente perca aí 2, 3 meses a mais numa fase do que o previsto, porque isso vai se reverter em prejuízo, né? E como você mesmo falou, é uma questão do que eu chamo de tríade: companhia, metodologia, que vai respingar, refletir no projeto, né? E as pessoas que estão lá. Então, você chega num projeto, se você já domina e sabe, por exemplo, o SAP S/4HANA hoje, ele tem o SAP On-Premise, na cloud privada e na cloud pública. A metodologia do Activate, ela foi feita para todos. Mas, na prática, a gente sabe que, por exemplo, você chegar numa empresa que não tem governança de processos, não tem gestão de dados, não tem gestão de pessoas, não tem um change management preparado, uma área para fazer a gestão da mudança da forma eficaz. Esse projeto ele está, com certeza, fadado ao fracasso ou a um prejuízo grande de custo e tempo. Então, por exemplo, eu já cheguei em projetos que chegamos lá, era a metodologia Activate, numa empresa tradicional que não tinha cultura de projetos. Exato. Esse, às vezes, é um grande problema, quando você pega uma empresa que não tem essa cultura de trabalhar projetos. Às vezes, as próprias pessoas envolvidas elas não entendem o que é um projeto. Às vezes, é o primeiro projeto que ela está participando, pode ter anos de empresa, e às vezes é o primeiro projeto. Então, exatamente. A cultura da empresa também é importante. Se ela está habituada a fazer projetos, as pessoas entendem o que é participar de um projeto. Né? Exatamente, exatamente. E aí vai escorregar no prazo, vai escorregar no custo e na qualidade, sem dúvida. Bom, quando você chegou, Robson, no seu primeiro projeto de SAP S/4HANA, como foi? Foi um pouco diferente, porque foi logo no início que estava começando as primeiras divulgações de metodologia e tudo mais. Eu participei de alguns bootcamps da própria SAP em São Paulo, né, para poder realmente entender o que seria esse projeto, como é que seria a metodologia. Então, teve um trabalho em parceria da própria SAP com as consultorias, né, para poder a equipe de delivery, que eu fazia parte, né, poder entender como tem que ser uma abordagem, conduzir um projeto desse tipo, né.
e logo depois já partimos para implementações em algum projeto nesse formato. Então, foi bem diferente. Né? Então, entender o que era o Migration Cockpit, por exemplo, que era uma coisa nova, antes todo mundo tinha que fazer essas migrações mais ou menos por conta própria. Né? Então, entendi que tinha alguns aceleradores, mas muita coisa também a própria SAP estava ainda trabalhando em melhoria, mas já iniciamos alguns projetos, e o cliente realmente tem que... E a forma de abordagem, e a própria equipe, né? Geralmente são equipes com alguns consultores mais sêniores, né? mais experientes, mas que, em termos de metodologia, eram todos júniores. Né? Exatamente. E aí tem aquela questão do mindset de você falar, olha, algum projeto, por mais que a gente já tenha 10, 15, 20 anos de experiência, mas agora a metodologia, a forma de trabalhar, de conduzir esse projeto é uma forma diferente. Né? Então, isso também tem que passar pelo mindset dos consultores, de entender que não estamos aqui para desenhar o que o cliente gostaria, né? O foco agora é best practice, o foco agora é em aceleradores, e não perder anos, às vezes, meses, né, discutindo algo que você realmente, às vezes, não vai agregar valor, vai simplesmente automatizar um processo que já não agrega valor e vai continuar não agregando. Então, a grande ideia é você realmente implementar uma coisa mais otimizada e realmente, de fato, usando as best practices da SAP. Exato. E aí, quando a gente fala de best practices, a gente fala de processos, né? Exato. Ou seja, o consultor que não tem conhecimento holístico dos processos, como é que eles se integram, como é que a minha área impacta numa outra ou vice-versa, esse consultor vai ter dificuldade para configurar. Ele vai ter dificuldade de identificar os gaps. Gaps esse que a gente só vai depois descobrir lá nos testes. E isso traz também um impacto negativo para o projeto, para a entrega como um todo, né? Sim, um retrabalho, às vezes você tem que redesenhar uma solução, porque na hora que você foi realmente testar, você viu que aquilo ali não faz sentido, por exemplo, de forma integrada. Né? Exatamente. Então, tem que ser visto desde o início, né? Tem que ser colocado isso junto com o cliente. Então, isso é uma experiência que realmente pode impactar no projeto, né? A forma como você conduz o projeto. E a gestão, né, e o sponsor do projeto também tem que ter essa mentalidade. Você geralmente tem um boarding para poder, em caso de gaps, discutir realmente se faz sentido ou não, se avançar com aquilo. Né? Então, tem que ter um processo formal, de formalização mesmo, de aprovações de change request, tem que ter um processo formal de discussão. Né? Então, isso tem que ser uma forma de conduzir um projeto, tem que ter uma metodologia realmente que ajude. Exatamente. E aí, dentro desse processo de entender, porque imagina, a empresa está contratando um projeto de SAP. Ela está esperando que daqui a 10 meses, 2 anos, quando ainda é um pouco mais conservador, dependendo da empresa, acaba dimensionando ali, ou até dos aspectos comerciais somente, porque a consultoria, dependendo da forma que o projeto é vendido, ela vai... imagina, ela está vendendo o produto dela, ela se tiver que ter CRs, por exemplo, para ela é até bom, né? Para a consultoria é até bom que tenha CRs, porque isso vai aumentar o caixa deles. Mas, como um todo, se a gente está numa perspectiva de cliente ou de consultor, se eu sou a consultora e estou aqui nesse projeto e eu tenho que ajudar o meu cliente a fazer esse projeto entrar live, isso significa que eu já deveria ter um conhecimento holístico de metodologia, eu deveria ser capaz de chegar no momento inicial do projeto e conscientizar os stakeholders, facilitando esse processo, e eu deveria também conhecer dos processos integrados. O Fiori, se eu for definir a lista de aplicativos do Fiori que vão entrar nos perfis de autorizações, por exemplo, que eles façam sentido e que não seja coisas assim, sem pé, sem nexo, que depois a gente só vai descobrir na hora dos testes que aquilo que Lé não fala com Cré, né? E Exato. dentro dessa... Sim.
E o papel não só da equipe de delivery, mas até, eu diria até um pouco antes, né, quando vai se fazer primeiro o mapeamento do próprio cliente em si, o assessment, para você fazer uma oferta de projeto, né, fazer uma proposta técnica Exatamente, do projeto. exatamente. Né? Então, isso já... Agora a SAP tem até feito uma parceria, tem ajudado, tem até participado de forma mais ativa nessa Esse fase, processo. onde você define ali, faz um pré-assessment para você elaborar uma proposta de escopo, de âmbito do projeto. Né? Então, a SAP ela é corresponsável e coparticipativa, né, nessa parte agora, principalmente para a versão Public Edition. Então, a expectativa, no início, ela começou a fazer o chamado build blocks, que seriam os processos de negócio, cada um seria como fosse um Lego, um conjunto de peças de Lego, onde cada peça representava um processo. E agora ela tem isso no formato chamado de scope items, são os itens de escopo. E então, quando um projeto ele é definido para iniciar, né, já tem já foi feito o trabalho de casa antes, né, em conjunto com a própria SAP, de fazer um assessment no cliente para identificar o que faz sentido ou não, em termos de uma visão geral do projeto, que tipo de Exato. solução faz sentido ou não. E isso já ajuda a direcionar um pouco o trabalho dos consultores também. Exatamente. E aí o consultor que chega já preparado, sabendo o que é um scope item, o que é um best practice, qual é o sistema que está sendo utilizado, se é on-premise, se é na cloud, se essa empresa está com uma metodologia ágil ou se ela está fazendo algo híbrido com waterfall, o que é esperado, ele consegue absorver isso de uma maneira rápida e transformar isso em aceleração dentro das entregas dele e das equipes, né? Melhora a comunicação, melhora tudo. Sim, sim. Agora, Robson, eu queria que você falasse um pouquinho como que esse seu conhecimento abriu portas. O que isso, ao longo dessa jornada que você tem trabalhado com SAP S/4HANA, como que isso tem aberto portas para você em termos de carreira? Isso tem sido um diferencial ou não? Acho que seria interessante. Eu acho que toda experiência é válida, né? Então, a gente que tem a experiência não só de sistema, mas a experiência de processo também ajuda. Então, aquele background nosso, no nosso caso de área de logística, nosso background de indústria, é sempre válido. Né? E a cada projeto, a cada indústria, a cada implementação, é sempre um conhecimento que vai se agregando. Né? Então, assim como a gente vai implementando os projetos e vai tendo desafios e vamos superando também, a própria SAP tem acompanhado também de forma evolutiva, né, a solução. Então, a gente também tem acompanhado não só a metodologia Activate para a implementação da S/4HANA, mas temos acompanhado também em conjunto o que a SAP tem em termos de inovação e o que ela tem ofertado também. Né? Então, isso vale para qualquer projeto. Como disse, fiz implementações, tanto agora recentemente nos Estados Unidos, na Europa, e tive também lá em Singapura também, e a metodologia é a mesma, né? Então isso também, para em termos de carreira, é muito importante, muito interessante, porque antes da pandemia, sempre teve, na área de TI, como eu estava dizendo antes, a parte de TI sempre teve na vanguarda de trabalho remoto, né? Na nossa área, que é a área de TI, então somos um dos primeiros a ter a questão de trabalhar remoto. No termo de mercado SAP, isso também sempre existiu, mas existia muito focado em termos de fábrica de software, né, que eram as fábricas ABAP. Eu mesmo, muito antes da pandemia, já trabalhava com fábricas remotas de desenvolvedores na Índia e tudo mais. Exato. A equipe funcional, que sempre era um pouco mais difícil, o tema de trabalho remoto, isso antes da pandemia. Com a pandemia, isso mudou muito, porque teve que se estender para toda a equipe. Né? Então, hoje, o Exato. funcional é muito tranquilo e o mercado já aceita muito bem o próprio funcional trabalhar remotamente em projetos, e muitos projetos são entregues dessa forma. Né? Então, para termos de carreira também, isso te dá uma liberdade geográfica também, de você poder trabalhar de qualquer lugar e para qualquer lugar. Né? Exato, Então, por exemplo, exatamente. você pode estar no Brasil prestando serviço, por exemplo, trabalhando no projeto da Europa, ou pode, por exemplo, estar na Tailândia e prestando serviço nos Estados Unidos, o que é muito comum. Né? Para Exatamente. a carreira também, quem busca uma experiência internacional, também acho que é válido,
o mercado Sim. de implementação e de migrações ainda tem bastante demanda para isso, né? Eu vi, por exemplo, principalmente no sul da Ásia, que foi onde fiquei mais tempo recentemente, os países, por exemplo, Indonésia, Malásia, o próprio Vietnã também, tem vistos para, chamam de nômade digital, então eles incentivam muito a entrada de estrangeiros, que chamam de para nômade digital, facilita muito os trâmites para a imigração, para você ficar e trabalhar lá, ganhando receita de fora. Então, você pode trabalhar na Indonésia ou no Vietnã e prestar serviço para a Europa, sendo que esses países têm um custo de vida muito baixo, mais baixo até que o próprio Brasil. A nossa moeda real é muito mais valorizada do que a rúpia da Indonésia ou do Vietnã, enfim. Então, você pode ter uma qualidade de vida muito boa, porque realmente esse país a qualidade de vida é muito tranquila, um custo de vida baixo, né? E prestar serviço para qualquer lugar, né? Isso aí é muito comum, eu vi também nessa equipe que eu trabalho atualmente. A gente, por exemplo, estava agora nos Estados Unidos e meu colega que trabalhava do meu lado também estava prestando serviço para a Dinamarca, para a Suíça, né? Então, Exatamente. de forma Eu remota. acho Então, eu acho que remoto, né. de forma E eu remota. exato. E o que você falou também, assim, em relação à pandemia, cara, isso é uma verdade, né. Eu acho que todos nós, que trabalhamos nesse mercado já sentimos isso na pele. A gente sabe que quando voltou o normal, o novo normal, algumas empresas, têm um modelo híbrido, sim, mas, na área que nós atuamos, como é tudo muito dinâmico, os projetos eles acontecem às vezes de forma em simultâneo, Sim, acaba que alguns profissionais, eles de fato não conseguem preencher as vagas e eles acabam sim abrindo exceções como essas em que você tem um profissional aqui em Portugal trabalhando para os Estados Unidos ou para outros lugares da Europa, você tem pessoas no Brasil trabalhando para a Europa e vice-versa, né? Ou seja, mediante ao perfil do profissional, a oportunidade que se tem e a relação de confiança que você cria, que eu acho que, sem dúvida, isso é chave. Eu sim, participo de alguns grupos de WhatsApp, de comunidades de SAP, onde as pessoas discutem muito sobre a questão do mercado de trabalho, né? sim, Para quem é júnior e não tem experiência, para quem é sênior e tal, todo mundo discutindo sobre isso. De fato, a gente vê no mercado muita gente júnior entrando e não tendo oportunidades, porque às vezes também não se tem uma estratégia para entrar no mercado de trabalho. sim, Você vê pessoas sênior, empregadas, mas que poderiam estar ganhando mais se tivessem, por exemplo, trabalhando para outro país, onde há uma necessidade de perfil profissional sim, como sim, o seu, e por você não saber ou por você não ter a estratégia alinhada a essa necessidade, você perde essas oportunidades. E eu acho interessante falar, por exemplo, o próprio Robson, né? Você fez uma mudança na sua carreira durante essa época do Covid, né? Você sim, estava no Brasil e, sim. e veio para um projeto com uma empresa aqui na Europa. Exato. Fui para a Europa, Portugal, mas fiquei pouco tempo, porque logo em seguida já fui, mas dentro do próprio projeto já estava previsto isso, né? Ficar um início em Portugal e depois fiquei 1 ano e meio na Ásia, fazendo as implementações. Um cliente, é uma indústria japonesa, indústria química, e foi muito interessante porque tem uma questão cultural. Eu não tinha experimentado ainda trabalhar diretamente com um cliente japonês, então tem um formalismo, uma questão cultural, a própria região da Ásia em si, eu nunca tinha trabalhado na Ásia, então você conviver o dia a dia, né, não como turista, mas realmente morando e convivendo no país, né, então você ter foi muito bacana, assim, em termos de agregar conhecimento, cultura. Eu tinha pessoas na minha equipe que eram do Paquistão, que trabalhava diretamente junto comigo, né, ao meu lado, uma pessoa do Legal. Paquistão, outra do Vietnã. Então, Muito rico, né, assim, culturalmente, que eu acho que acaba sendo uma bagagem que
agrega para você profissionalmente essa questão da multiculturalidade, de você saber atuar em diferentes ambientes e aprender como que essas pessoas se comunicam, como que elas também fazem projeto, mas também ter essa vivência pessoal, né? Ou seja, para você como indivíduo ter aquela imersão e, sem dúvida, acho que os aprendizados, aquelas coisas todas que você teve ali, você vai levar para sua vida, né? É muito bacana, sim. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Né? Continuo ainda fazendo projetos desse tipo, internacional ainda. Né? Próxima semana agora eu estou embarcando para a França, vou ficar um ano e meio, mais ou menos. E depois devo ficar 2 anos no Japão, por exemplo, que é o que está previsto. Então, isso tudo eu acho que é importante, quer dizer, existe esse caminho. Né, Robson? Você é um cidadão do mundo. Mas eu acho que é importante saber que assim, é uma oportunidade, uma carreira que te oferece esse tipo de experiência, né? Porque se a pessoa realmente quiser seguir esse caminho, né? Então ela pode ter uma vivência aí de experimentar várias culturas, vários países, né? E na verdade, efetivamente, ela pode também trabalhar de qualquer lugar do mundo. Quer dizer, ela pode, se eu quisesse, gostei muito de ficar na Ásia, você pode, a partir da Ásia, mesmo prestar serviço, consultoria, um projeto em qualquer lugar do mundo. Né? Então, Exato. E os nossos consultores, né, brasileiros não ficam nada a dever em termos de conhecimento técnico. Exato. Aí eu acho que, assim, meu entendimento desse mercado, do que eu tenho visto, é o seguinte, novamente, né, falando de estratégia, qual estratégia adotar para conseguir ter o que você está vivendo hoje e o que eu estou vivendo hoje? Porque você me conhece desde o início da minha carreira. Você sabe que eu não era da área de TI, né? Eu vim do mundo farmacêutico, né? Então, imagina, uma profissional que veio do mercado farmacêutico, eu era farmacêutica, fui key user, de repente virei consultora e, em 2018, vim para Portugal. Então, essa mudança, essa transição, ela aconteceu e ela foi facilitada pelo fato de eu ter o domínio de SAP. E não só do meu módulo, mas ter uma visão ampla e holística de todo o sistema e dos processos de negócio que essa ferramenta toca. E a estratégia para isso acontecer depende de algumas coisas, como, por exemplo, um idioma. Imagina, no Brasil, nós temos excelentes consultores de logística. Por quê? Porque o Brasil ele tem um ambiente tributário extremamente complexo, onde várias pessoas se especializam na localização Brasil, e quem faz localização Brasil faz qualquer localização. Eu posso estar enganada, tá? Por favor, aqui coloquem nos comentários aqui a galera que está aqui ao vivo. Mas a minha percepção é que quem faz localização Brasil precisa não só se prender à questão ok, já domino localização Brasil, beleza, sou um ótimo consultor e vou parar por aqui. Cara, você precisa ter inglês. Você precisa ter inglês. Você pode trabalhar do Brasil para Portugal só falando português? Pode, se você pegar um cliente, por exemplo, português, que você vai ter ali no início, ter que se adaptar, porque nós temos diferenças quando nós falamos, o sotaque brasileiro e o português, eles são distintos. Existem diferenças culturais também, que a gente precisa se adaptar, porque no Brasil nós temos uma cultura, uma forma mais informal de lidar com as coisas. Em Portugal nós temos mais formalidades e essas diferenças a gente precisa aprender. Agora, você precisa ter o inglês, o básico, né? Assim, você precisa saber entender o que está sendo dito e você precisa se fazer entender. Então, o inglês, cara, eu vejo vários profissionais
brasileiros perdendo grandes oportunidades porque não falam inglês. Até E mesmo assim, Portugal tem sido demonstrado, pelo menos que eu tenho percebido, um grande polo de oportunidade em relação à própria Europa como um todo, né? Então, exato. muitos projetos em Portugal são para atender demandas de países da Europa, né? Seja por questão... Robson, Sim. desculpa te interromper. A Mayumi está perguntando aqui se você só precisou do inglês ou se você teve que usar outra língua. Nesses projetos todos que você passou, foi tudo inglês? Em geral foi inglês, principalmente foi inglês. Que eu utilizei. A maioria das pessoas falam inglês, né? Mas, claro, todos dominam depois sua língua local, sua língua do seu país de origem e mais algumas outras também. É muito comum o pessoal por exemplo, Singapura tem 4 idiomas oficiais dentro de Singapura, todos oficiais, são 4 idiomas. Então, mas o inglês realmente é a língua universal, a gente se comunica bem. Legal. E o interessante é que o inglês, para a maioria, nesse projeto que eu estava, não era língua nativa de ninguém, praticamente. Então, Isso é ninguém... interessante também, cara. Então, o pessoal de Singapura também tinha muito receio de falar inglês, porque o inglês deles também não é perfeito. O pessoal do Japão tem uma dificuldade imensa para falar inglês, os franceses também. Então, todo mundo falava, tentando se comunicar, mas ninguém achando que o seu inglês era melhor que o outro. Você ficava muito à vontade também por isso. Pô, que legal. Eu acho isso ótimo, porque cria um ambiente de empatia. Sim, Porque, claro. assim, quando você, por exemplo, num projeto nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde é a língua mãe, nós vamos ter ali, claro, a gente vai tentar se fazer entender, mas talvez eles fiquem um pouco mais impacientes, porque você acaba ali no início, né, aquela adaptação e o medo de, caraca, será que eu estou me fazendo entender? Né? Mas o que eu tenho visto, né, e até coletando assim de pessoas que trabalharam comigo nesse último projeto, onde maior parte do tempo nós estivemos na Inglaterra, tem alguns deles aqui online que eu já vi, a dificuldade que eu tinha, né, inicialmente, ela foi sendo vencida, porque Sim. eu percebi também que eles também mudavam a maneira como eles falavam com os estrangeiros. Então, quando ele fala com o estrangeiro, ele vai falar um pouco mais devagar, ele vai Exato. tentar entendeu? Se fazer Nessa equipe também, entender, esse projeto mas tem americanos também, juntos, mas também tem pessoas de vários países. São mais de não sei quantas nacionalidades envolvidas. E lá nos Estados Unidos, que eu fiquei recentemente, fiquei 1 ano lá, tínhamos praticamente a equipe toda, boa parte era dos americanos, mas tinha equipe também do Japão, enfim, da Ásia, de Singapura, também estava no mesmo projeto lá, também nos Estados Unidos. Então, o dia a dia nosso era esse, e isso também ajuda. A gente às vezes tem uma barreira, achando que vai ser difícil, que vai ser impossível, e não, você acaba pegando mais fluência cada vez mais. Então, isso vai ajudando também no dia a dia. São 24 horas, basicamente, convivendo com... exatamente. E no Cara, no final tudo início, se assim, entende. para mim o inglês era uma barreira. No início foi bem difícil para mim, porque eu fiz curso, né? Aqueles cursinhos lá do Brasil, assim, não tinha vivência disso. Era The Books on the Table, sabe? My name is Thaís e olhe lá. Então, assim, no início, o que eu fazia? Para me preparar para uma reunião, eu usava uma espécie de resumo. Por exemplo, amanhã vai ter uma reunião de, sei lá, teste integrado. Eu tentava meio que formular algumas coisas e fazia tipo resumos, onde eu ficava treinando como eu ia falar, entendeu? E pronto, e falava errado. Tem aqui, olha, a Fernanda Viveiros, que está aqui conosco, está aqui online, ela sabe disso. Era um desafio, porque os alemães também, nem todos têm grande fluência no inglês. Então, o alemão, o francês, eles às vezes têm alguma dificuldade com o inglês. E, cara, era super difícil. Hoje em dia, assim, para mim, não falo inglês perfeito, mas eu acho que eu me faço entender e acho que entendo Eu acho que tudo que as é pessoas uma experiência falam, sabe? importante, que quem tiver a chance, puder, pelo menos fazer um projeto internacional, ajuda muito, não só na questão cultural, mas principalmente para você realmente destravar um pouco essa questão do idioma, do inglês, você realmente conviver isso
no dia a dia do trabalho, de projetos, reuniões, responder e-mails, enfim. Passar 24 horas, né, o projeto se ajuda muito. E tem um profissional também, né, você colocar isso no currículo, que você já trabalhou, por exemplo, num projeto, né, por exemplo, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar multicultural, né, isso para efeito de experiência profissional também acho que agrega muito, até para os próximos projetos, que já abre outras portas, né? Então, Exatamente. Aqui na Europa, eu vejo a necessidade do francês em algumas situações, sim, até por essa dificuldade que geralmente se tem na uhum, França de ter pessoas que falem inglês, então é uma demanda muito grande. E aí fica aqui a dica para o pessoal aspirante do mercado SAP, tá? Que está aqui na Europa, falem francês, porque é um diferencial. E eu sei de consultorias que incentivam a sim, contratação de pessoas que não têm experiência em SAP, mas que falem francês. sim, As que você consultorias aqui na Europa, elas estão abertas a contratar pessoas com salários é, bem atrativos, é, pelo fato da pessoa falar francês, tá? Então fica a dica aqui para o pessoal que está querendo entrar nesse mercado e que esteja aqui na Europa, brasileiros, portugueses, enfim, né, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, se você quer fazer parte desse mercado, está na Europa, falar francês é um diferencial. Se você ajuda está no muito. Brasil e fala francês, saiba disso também agora, que isso é um Sim. diferencial e empresas contratam, sim, pessoas sem experiência em SAP, mas que falem francês, tá? Fica Esse aqui a projeto que dica. eu vou começar agora é o na França, como falei, e eu já sei, já espero que nem todo mundo ali vai ter vai ser possível a comunicação em inglês, principalmente chão de fábrica, as pessoas que não têm ali uma vivência muito grande no inglês. Então, quando você for lidar, por exemplo, com operadores, com pessoas de laboratório, que é o nosso caso, às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade, né? Eu Exato. tenho um pouco de conhecimento do francês, estudei, fiz um mestrado na França, então tenho um pouco do conhecimento. Robson, tem uma pergunta aqui da Viveiros em relação a representantes SAP nos projetos em que você passou. Nesses projetos que você teve alocado, você sabe dizer se o cliente tinha o pack de serviço do Max Attention ou algum serviço diferenciado em que envolvesse a alocação de um recurso da SAP nesses projetos ou não? Nesse particular que eu participei, não chegamos a ter esse tipo de suporte ainda. Entendi. E essa pergunta da Fernanda é super pertinente, sabe por quê? Porque tem gente que nunca ouviu falar desses Mas, serviços e que sim, nem sabe, inclusive, que tem sim, direito a ter esse serviço. Então, por exemplo, claro, a importância da pessoa saber ler o contrato ou a pessoa que é responsável pela sim, gestão do contrato saber que ela tem direito a esse pacote de serviço diferenciado que a isso, SAP oferece, principalmente para clientes tão grandes, assim, clientes globais, clientes que sim, têm. Eu não sei, Fernanda, se você puder colocar aqui no chat, se isso tem a ver com o número de usuários ou com alguma outra questão, mas eu sei que a maior parte desses projetos globais, e dependendo do tamanho do contrato, a SAP ela oferece sempre um serviço onde você pode ter direito a sessões de QA, que são os Quality Assurance, quando para cada Quality Gate que sim, tem, a cada término da fase de um projeto, uma pessoa da própria SAP pode ir lá e prestar esse serviço gratuito, né? Vou falar sim, gratuito porque já está no PEC que foi pago sim. para a sua empresa. Então, tem pessoas que nem conhecem esse serviço, Fê. Eu, assim, falo de experiência de já ter Onde participado de eu projetos que tive a pessoas nem experiência com sabiam. contato mais próximo com a equipe da SAP, foi recente agora, foi nesse semestre, em algumas implementações da versão do Public Edition, da versão do Cloud, Public Cloud, né? E a SAP realmente está dando um apoio muito grande nesse produto, nessa solução, então, para médias empresas. Então, é para ajudar a
fazer o drive do projeto, do cliente também, para ele perceber o ganho, né? Então, isso a gente tem conseguido um apoio bem próximo com a SAP. E os outros Legal. projetos que eu participei fora foi mais a versão on-premise, né? E era um cliente que ele já tem um SAP há muitos anos, então eu estou fazendo, na verdade, alguns casos é um greenfield, outros casos é uma Um migração. brownfield. Exato. Mas já tem uma expertise muito grande interna dentro do cliente mesmo. Legal, entendi. Talvez já seja um contrato antigo, não sei. Exato, Talvez exato. a Fê possa ajudar aqui colocando no chat como é que funciona isso. Acho uma dica super relevante, Sim, ajuda porque se muito. você tem direito a usar esse serviço, por que não usar e melhorar as suas entregas, né? Sim, sim, sim. Pô, excelente. Ainda aqui, falando um pouco desse desafio das línguas, uma outra dica que uma colega que participou de projeto no Japão me deu era que no Teams eles usavam muito aquela questão do translator. Eu não sei se Sim. funciona bem, mas ela falava que nas reuniões tinha alguns japoneses que não falavam inglês É e verdade, eles isso acontece. ativavam esse translator. Tem Isso alguns existe. aplicativos que ajudam. Essa Então, equipe que eu aqui, trabalho é uma indústria japonesa. Na minha equipe mesmo de QM, tem alguns japoneses. E os mais jovens têm uma grande dificuldade com o inglês, porque para eles é muito difícil aprender o inglês. Então, eles têm uma dificuldade, até internamente, para eles recrutarem pessoas para o projeto, dentro da própria empresa. Eles têm a barreira da língua, então não são todos os japoneses que conseguem participar do projeto. Então, isso já vai ser uma dificuldade quando for fazer o próximo rollout depois, que vai ser no Japão, já sabe de antemão que vai ser um problema. e essa questão da língua, ela também é um ponto para a fase do Explore. Sim. Um dia desses, semana passada, eu coloquei no LinkedIn um artigo falando sobre a importância das fases do Explore, do Prepare e do Explore. E como essas fases aceleram o ROI, que é o retorno do investimento do projeto. Exato. Cara, se você vai para um Prepare, para um Explore bem maduro, se o consultor, se a equipe de gestão que está nesse projeto tem conhecimento, ela vai fazer a diferença e vai conseguir entregar ROI. Quando entra aqui nessa questão, por exemplo, da língua, no SAP existem a língua de Logon, e Sim. existe a língua do sistema, dos forms, das configurações. Então, uma coisa é a língua do Logon, e isso tem a ver com a instalação do SAP. Então, lá na parte de bases, infraestrutura, quando vão instalar o sistema, eles vão habilitar a língua de Logon num idioma específico, tá? E existem a língua, né, que a gente vai usar na configuração, por exemplo, traduções de configurações e forms, etc. Quando você está num projeto global, ou dependendo do tipo de empresa que você esteja, cara, a definição da língua é estratégica para Sim. reduzir custo também no projeto. Porque você vai fazer um form, aí você vai ter um form em inglês, um form em francês, um form em japonês, um form. Faz sentido? Então, aqui pensando em aceleração de entrega, otimização de entrega, faz sentido a gente ter 5 forms, cada um numa língua? Você já, de início, já desenvolve um que seja flexível, né? Dinâmico, quer dizer, né? E que considere o idioma do local. Mas isso a gente teve essa questão também em alguns fóruns, exato, porque, por exemplo, isso até foi no projeto em Singapura que eu participei, e, por exemplo, temos um fórum, por exemplo, que é o shipping, o ship label, ou até mesmo a delivery, né? Então, só que o idioma tem que ser, por exemplo, às vezes, por uma exigência comercial, Legal. tem que ser o idioma do cliente. Então, você vai exportar para o México, tem que sair em espanhol. Às vezes não é uma questão da empresa, às vezes é do próprio cliente, né? Perfeito. Vai enviar para a França, o francês quer a documentação toda em francês. Então, às vezes, o cliente de destino, né? Então, os documentos, eles querem os documentos que sejam no idioma deles. Então, às vezes, tem que estar. Então, a solução já tem que ser pensada e construída já desde o início,
né, para você não ter retrabalho. Então, você pode criar um único form, mas seja dinâmico, e que ele busque as informações com base no idioma do país de destino. Então, Exatamente, exatamente. tem que ser desenhado, como você falou, na parte de desenho, de preparação, de Explorer, você faz um acesso bem feito, e isso daí já são premissas de início de projeto, né? Exatamente, cara. Isso traz ROI, isso diminui o destrói, que eu falo, né? Sim. Tipo assim, pô, se você quer trazer ROI para um projeto, se você quer trazer retorno de investimento, você tem que reduzir retrabalho. Sim. Reduzir retrabalho demanda conhecimento. Se você tem conhecimento, por exemplo, disso que a gente está falando aqui, caramba, você sabia que você tinha que saber, que você tinha que definir de uma forma estratégica qual a língua que você vai usar no sistema na fase do Prepare ou do Explore, se você não sabia, cara, agora você está sabendo e você precisa fazer com que esse tipo de discussão aconteça na hora certa, né? Sim, tá. Evitar levar falta de definições, evitar levar arestas não aparadas para o meio do projeto, Sim, né? sim. Né? A consultoria, quando ela vende o projeto, ela não vai abordar isso tudo. Ela não tem como abordar isso tudo. Fica uma coisa subentendida, né? Então, o cliente, como comprador, né? Se ele não tiver experiência, ele precisa fazer onboarding de pessoas com experiência Sim, para fazer esse processo funcionar de uma forma ótima. Se ele não tem esse expertise, ele precisa buscar o expertise para fazer a coisa acontecer de uma maneira mais assertiva, né? sim, sim. É como eu acho. Robson, voltando aqui para a questão de carreira, Sim. você algum insight ou alguma dica assim para dar para a galera que está aqui? A gente tem gente aqui do Brasil e tem gente aqui de Portugal, tem uma galera aqui de vários lugares. Dica Alguma. de carreira que eu posso falar por mim, né? Eu acho que quem ainda não teve uma experiência internacional, eu acho que vale a pena. Pode ser uma experiência boa ou ruim, mas, mas eu acho que sempre vale você tentar, se possível, fazer uma experiência internacional, pegar um projeto internacional, realmente fora do Brasil. Né? E isso é possível, não é nada distante, não é nada impossível. Né? Você buscar, por exemplo, no LinkedIn, o mercado está bastante aquecido, principalmente na Europa e na Ásia, nos Estados Unidos. Eu vejo muito, recebo muito contato de headhunter e tudo mais. Até mesmo para o Oriente Médio já recebo propostas. Então, uma experiência profissional acho que é válido sempre, vai te abrir portas para outros projetos, acaba sendo uma bola de neve, você tendo uma experiência nacional, isso agrega muito no seu currículo para outros projetos. Então, acho que Exato. você tem um crescimento não só técnico, você trabalhar em, às vezes, projetos maiores, né? Tem a questão também cultural, você também vai certamente interagir com pessoas de diversas nacionalidades, culturas diferentes, e a própria questão do idioma que vai te ajudar, né? Por mais que seu inglês seja avançado, que seja intermediário ou avançado, mas quando você põe isso na prática 24 horas por dia, ajuda muito. Né? Meu inglês também É verdade. tem É melhorado cada verdade. vez mais, porque eu já estou há bastante tempo nesse tipo de projeto internacional e cada vez vai me ajudando, só vai pegando diferenças. Por exemplo, o inglês lá em Singapura, como era colônia britânica, era o inglês britânico, também tinha isso. Né? Então, Singapura, ela, apesar do idioma inglês ser o idioma oficial no país, mas é um inglês totalmente britânico. E aí, quando de lá, depois, a equipe toda foi para os Estados Unidos, né, você tem uma pequena diferença, são palavras que totalmente diferentes. Então, Exatamente. vai começando a pegar E essas diferenças, né, culturais também. é verdade. O Maurício Rodrigues, está fazendo aqui uma pergunta. Você hoje trabalha como freelancer ou você é funcionário de uma consultoria? Eu estou como pessoa jurídica, mas é um contrato dedicado. Pode ser dedicado. Entendi. Um contrato de longo prazo, Sim. é um projeto aí de quase, sei lá, 8, 10 anos.
É um contrato de longo Sim. prazo, isso que eu estou participando, já que é um rollout global, são vários países, mas não tem nenhuma restrição, por exemplo, que eu pegue outras demandas de outros clientes, até de outros Sim, consultores, não sim. tem uma restrição. Não tem uma exclusividade, né. Não, como Isso 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 é uma flexibilidade que o nosso mercado também oferece, que é bem interessante. o que o A colega gente meu pode que estava comigo nos Estados Unidos recentemente, ele trabalhava do meu lado, eu falei, ele estava num projeto físico, a gente estava no cliente fisicamente, era lá em Nova Jersey, mas ele também estava, ao mesmo tempo, fazendo demandas de outra consultoria, de outro cliente na Dinamarca e na Suíça. Então, é tranquilo, desde que você consiga conciliar. Exatamente. Eu diria que essa flexibilidade que o nosso mercado oferece, Sim, dos tipos de contratação, também é uma coisa bem interessante, sim, porque no modo convencional, você como um CLT, por exemplo, no Brasil ou aqui em Portugal, que é o contrato sem termo, exato, você, às vezes, né, tem uma queda de liquidez, porque, tem muitos impostos e tudo, e você trabalha num modo exclusivo, né? Você tem exclusividade. Quando nós trabalhamos como freelancer, por exemplo, como empresa, muitas vezes a gente não tem exclusividade, então a gente pode trabalhar para mais de um cliente, desde que tenhamos bom senso e permanecemos com o nível de entrega que é exato, esperado, né? exato. Então, é uma questão ética do nível de serviço que você define com o seu contratante, né? Eu falo sempre isso, tudo é muito relacionado à questão da confiança. Criar o vínculo de confiança toca nisso também. Então, você E ter até habilidade você tem assim, a parte tributária na Europa não é novidade para ninguém, assim, tem uma carga tributária também alta, né? Só bem que lá alta, você tem o retorno desse imposto na qualidade de vida das pessoas, né? é Mas o verdade. imposto não é um imposto mais baixo do que no Brasil, é também um imposto alto Não, mesmo para a pessoa jurídica, né? Mas, por exemplo, você exatamente. tem países, por exemplo, você vai em Dubai, por exemplo, no Catar, o imposto é zero. O salário bruto cai na conta líquido. Você não tem desconto nenhum, Nada mal, né? nenhuma. Então, né, e além de ser taxas altíssimas, mais altas que a própria Europa, né? Então, Exato. eu tenho um colega meu que foi de Singapura e foi para a Arábia Saudita, depois foi para o Catar, e o salário lá bruto cai direto na conta, não tem desconto nenhum, porque lá não tem tributação, a tributação é isenta. Então, você pode pegar, por exemplo, Luxemburgo também, né, que está aí próximo, também tem bastante benefício fiscal, né? Tem, Então, e tem muitos projetos. Eu tenho uma colega conhecida também que está em Luxemburgo, tem um monte de português que vão para Luxemburgo. tem. Então, essa liberdade geográfica também ajuda, quando você pode definir se você quer ficar na Europa e que país da Europa é mais interessante. Uma vez que você está estando remotamente, você pode estar em qualquer lugar, né? É Ou até verdade. mesmo, como eu falei, na Ásia, com exceção de Singapura, que é um mundo à parte, mas, em geral, se você vai para Tailândia, para Malásia, Vietnã, o custo de vida é extremamente baixo e a qualidade de vida é muito boa, né? É um lugar tranquilo, seguro, calmo, né? E parecido com o Brasil em termos de clima, então, é um clima tropical. Então, e você consegue ter um custo de vida baixíssimo, poucos impostos, porque lá estão com vários incentivos para nômade digital, então, com baixa carga tributária, com isenção quase total de imposto. Então, é bem interessante também. Excelente. Olha, nós temos uma colega também que está lá em Singapura, a Flávia Carvalho. O desafio para mim, como nós acabamos assim interagindo com pessoas de forma muito global, né? Tem gente nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal, Ásia. Então, eu tenho aqui um desafio com a questão do time zone, de estar aqui gerindo tudo isso, mas semana que vem nós vamos ter mais conversas interessantes com mais convidados especiais. Sim. Eu conto com a participação de vocês. Hoje a gente teve um pequeno atraso aqui para começar, mas a ideia é manter 8 horas lá do Brasil. Conforme for, eu vou tentar adaptar um pouco, porque tem o pessoal que está aqui para a Europa ou Ásia que gostaria de participar ao vivo. Eu Sim. vou tentar, dentro do possível, ver o que eu consigo fazer, mas para estar aqui perto de vocês, compartilhando conteúdo de qualidade,
e trazendo insights, estratégias e trazendo aqui um canal aberto para a gente ter essa troca. Robson, não sei se você quer deixar aqui mais alguma palavra. Eu agradeço também o convite, agradeço aí também a participação de todos e também fica à disposição também quem quiser mais contato, mais informações, a gente está sempre rodando, sempre. Qualquer experiência que quiser partilhar também, fica à vontade, agradeço aí também a participação. Cara, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui comigo, com a gente, porque, afinal, a gente é uma grande comunidade. O espírito de comunidade, troca, no mundo de SAP, ele é fundamental. É um mercado pequeno, apesar de ter muita oportunidade. É um mercado que todo mundo se conhece, aos poucos vai todo mundo se conhecendo. Já tive... Quando eu vim para Portugal, eu tive no meu primeiro dia de projeto, eu encontrei 2 brasileiros assim que já tinham trabalhado comigo. Então é incrível a conexão que a gente cria e a forma de nos ajudarmos, né? Trocando ideia, insights. Isso fica para a vida, né? E eu quero de fato contribuir com a formação de uma comunidade que preserve isso e que continue ajudando as pessoas a terem uma visão diferenciada de entregas, principalmente de projetos SAP S/4HANA, dominar o SAP para fazer com que a agilidade nas entregas seja um destaque para a sua carreira e que você possa, a partir disso, se desenvolver, assim como aconteceu comigo, com o Robson e com vários colegas que estão aqui nessa live. Muito obrigada, Robson. Obrigada a todos. Obrigado Até a todos. semana que vem, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.